Vamos conhecer os 10 carros brasileiros mais esquisitos, bizarros, completamente ridículos da década de 1950, uma época em que a criatividade tupiniquim não tinha limites, se qualquer um com uma oficina no fundo do quintal achava que podia virar fabricante de automóveis. E se você também é dessa turma que adora descobrir essas pérolas raras da história automobilística brasileira, então já se inscreve no canal agora porque essa lista vai te mostrar projetos tão malucos que fazem o Grêmio parecer bonito. Começamos nossa lista com o número 10, o famoso, ou melhor dizendo, o infame DKW Vermag Fissori, um carro que conseguiu a proeza de ser feio por fora e desconfortável por dentro ao mesmo tempo. Criado em 1959 pela parceria entre a alemã DKW e a brasileira Vermag, este automóvel parecia ter sido desenhado por alguém que nunca tinha visto um carro na vida, apenas ouvido descrições vagas de como deveria ser um veículo motorizado, com sua carroceria que mais lembrava uma geladeira com rodas Duke. Propriamente um meio de transporte, faróis que pareciam olhos arregalados de susto e uma traseira tão desproporcional que dava a impressão de que o carro estava sempre carregando um piano invisível. O motor de 2 tempos fazia mais barulho que liquidificador quebrado e o câmbio tinha tantos problemas que muitos proprietários aprenderam a andar de ré melhor que de frente, porque pelo menos funcionava de forma mais previsível. Mas o pior de tudo era o sistema de aquecimento que no inverno gelava e no verão derretia, como se os engenheiros tivessem instalado tudo ao contrário por pura birra. No número 9 temos o Romeo Zeta, que foi a tentativa brasileira de copiar o famoso microcarrinho italiano, só que como tudo que é copiado sem entender direito o original, ficou uma versão mais estranha e menos funcional, fabricado pela Romeo em Santa Bárbara do Oeste entre 1956 e 1961. Este carrinho conseguia ser simultaneamente claustrofóbico e inseguro, com uma porta única na frente que fazia você se sentir como se estivesse entrando numa geladeira horizontal. O Romeo Zeta tinha espaço para 2 pessoas se elas fossem muito íntimas e não se importassem dividir o mesmo ar por horas. O motor de motocicleta fazia um barulho que parecia abelha gigante muito irritada, e a estabilidade era tanta que uma rajada de vento mais forte conseguia fazer o carro mudar de faixa sozinho. Mas o mais ridículo era ver 2 adultos saindo desse ovo motorizado. Parecia número de circo. Sempre tinha uma multidão curiosa para assistir o espetáculo da entrada e saída dos ocupantes. O número 8 é ocupado pelo Willys Rural, que apesar de ter sido um sucesso comercial, esteticamente falando era uma das coisas mais estranhas que já circulou pelas estradas brasileiras. Lançado em 1958, este veículo conseguiu juntar o pior de 2 mundos: a rusticidade de um jipe militar com a tentativa de elegância de um carro de passeio, resultando numa coisa que não era nem uma coisa nem outra. A frente parecia que tinha sido roubada de um caminhão. A traseira lembrava uma perua que tinha sofrido um acidente, e as laterais tinham aquelas listras de madeira que faziam o carro parecer que estava sempre em obras, como se fosse um protótipo eterno que nunca ficava pronto. Dirigir um rural era uma experiência única porque você nunca sabia se estava dirigindo um carro, um trator ou uma casa móvel muito mal projetada, mas pelo menos era resistente, tanto que muitos exemplares sobreviveram. Até hoje, provavelmente por pura teimosia. No número 7 encontramos o Chaika Brasil, que foi uma tentativa completamente maluca de fabricar no Brasil uma versão do carro oficial soviético. Entre 1954 e 1957, algumas oficinas em São Paulo tentaram montar estes monstros usando peças importadas da União Soviética misturadas com componentes nacionais. O resultado era uma coisa tão bizarra que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 50. O Chaika Brasil tinha proporções de limusine, mas acabamento de oficina de fundo de quintal, bancos que pareciam poltronas de cinema antigo, painel com mais botões que coquille de avião, e um motor que, quando funcionava, fazia um barulho que lembrava tanque de guerra subindo uma ladeira. O mais engraçado é que só foram fabricados cerca de 12 exemplares, porque além de feio e caro, o carro quebrava mais que promessa de político, e as peças de reposição tinham que vir da Rússia de navio.
o que tornava qualquer concerto uma aventura diplomática internacional. Chegando ao número 6, temos o Aero Willis, que apesar de ter sido inspirado em carros americanos elegantes, na versão brasileira ficou parecendo uma caricatura mal feita de um carro de luxo, produzido entre 1960 e 1962. Este automóvel conseguiu pegar todos os elementos de design americano e transformá-lo em algo que mais parecia uma fantasia de carnaval automobilística. As famosas barbatanas traseiras que nos carros americanos eram elegantes, no Aero Willis pareciam ter sido soldadas por alguém que estava usando óculos embaçados. A carroceria tinha curvas em lugares onde não deveria ter e retas, onde precisava de curvas, resultando numa silhueta que confundia até os cachorros, que não sabiam se latiam para frente ou para trás do carro. O interior, então, era outro capítulo à parte. Com bancos que pareciam sofás de sala de visitas dos anos 40 e um volante tão grande que dirigir parecia que você estava pilotando uma caravela. E aí, pessoal, se vocês estão se divertindo com essas pérolas da história automobilística brasileira, não esqueçam de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal, porque ainda temos os 5 carros mais ridículos da lista chegando. E acreditem, fica ainda mais engraçado. O número 5 é reservado para o Vermaget, que foi uma tentativa da Vermag de criar um carro esportivo brasileiro. Só que o resultado final mais parecia um Fusca que tinha passado por uma operação plástica mal sucedida, produzido em quantidades microscópicas entre 1964 e 1967. Este esportivo conseguia ser simultaneamente lento e barulhento, uma combinação que desafiava todas as leis da física automotiva. O Vermaget tinha linhas que pretendiam ser aerodinâmicas, mas pareciam ter sido desenhadas com régua torta. Faróis que lembravam olhos vescos e uma traseira tão estranha que muita gente achava que o carro estava sempre de marcha a ré. O motor era o mesmo do DKW comum, só que num corpo que pesava mais. Então o desempenho era pior que carroça puxada por burro cansado. Mas o pior era o preço. Custava quase o dobro de um Fusca e oferecia metade da utilidade. No número 4 temos o FNM-JK, que foi uma tentativa de homenagear o presidente Juscelino Kubitschek criando um carro que fosse a cara do Brasil moderno. Só que o resultado final ficou parecendo que o Brasil moderno tinha problemas sérios de autoestima. Produzido entre 1960 e 1966 pela Fábrica Nacional de Motores, este automóvel conseguiu juntar o que havia de pior no design italiano com a execução mais questionável da engenharia nacional, resultando numa coisa que não era bonita nem funcional. As proporções eram tão estranhas que o carro parecia que tinha sido montado com peças de 3 carros diferentes. A frente era de um modelo, o meio de outro e a traseira de um terceiro. Como se fosse um Frankenstein automobilístico, dirigir um JK era uma experiência surreal porque você nunca sabia se estava indo para frente ou se o mundo estava andando para trás ao seu redor. O número 3 é ocupado pelo Mausoni GT, que foi uma tentativa corajosa, mas completamente maluca de criar um supercarro brasileiro usando peças de DKW entre 1964 e 1967. Gennaro Mausoni construiu algumas dezenas destes supercarros que mais pareciam brinquedos de criança, gigantes feitos de fibra de vidro. O Mausoni GT tinha visual que tentava imitar os carros de corrida europeus, mas com a tecnologia disponível no Brasil dos anos 60, o resultado era hilário. Parecia um carro de Fórmula 1 feito de papelão, com motor de Fusquinha e pretensões de Ferrari. A carroceria de fibra de vidro era tão mal acabada que tinha ondulações visíveis. Os faróis pareciam ter sido roubados de uma lambreta e o interior era tão espartano que parecia castigo. Dirigir um Mausoni era como andar numa casca de ovo. Motorizada, barulhenta e perigosa. No número 2 encontramos o Gurgel X12, que mesmo tendo sido produzido um pouco depois, na década de 70, merece menção especial por ser o resultado de sonhos dos anos 50 que finalmente viraram realidade. João do Amaral Gurgel passou a década de 50 inteira sonhando em criar o carro brasileiro perfeito, e quando finalmente conseguiu fabricar algo
O resultado foi o X12, um veículo que conseguia ser simultaneamente inovador e completamente ridículo. O X12 era feito de plástico numa época em que isso era revolucionário. Tinha design que misturava Jeep com carro de passeio com buggy de praia, resultando numa coisa que ninguém sabia muito bem o que era. Parecia um brinquedo da Mattel que tinha crescido demais e ganhou motor. Mas o mais engraçado era que funcionava, de um jeito meio torto e estranho. Mas funcionava, provando que às vezes a criatividade brasileira consegue superar todas as limitações técnicas através da pura força de vontade. Muito jeitinho. E finalmente chegamos ao número 1, o mais ridículo de todos, o Aerobrasil, que foi uma tentativa completamente insana de criar um carro voador brasileiro. Sim, vocês ouviram direito, um carro que também era avião, projetado pelo engenheiro aeronáutico Henrique Lage entre 1952 e 1954. Este projeto conseguiu ser simultaneamente a maior ambição e o maior fracasso da indústria automobilística nacional. O Aerobrasil era basicamente um Fusca com asas. Literalmente, eles pegaram um chassi de Fusca, colocaram asas de avião dos dois lados, uma hélice na traseira e acharam que ia funcionar. O resultado era uma coisa tão estranha que quando estava na estrada parecia um avião quebrado sendo rebocado, e quando tentava voar parecia um carro com síndrome de Peter Pan. Nunca saía do chão. Foram construídos apenas 2 protótipos. Um pegou fogo durante o teste de voo inaugural, e o outro foi desmontado pelo próprio inventor quando ele percebeu que tinha criado o veículo mais perigoso da história da humanidade. Hoje em dia seria classificado como arma de destruição em massa disfarçada de meio de transporte. Mas na época era apenas mais uma prova de que a criatividade brasileira não tem limites, mesmo quando deveria ter. Esses 10 carros ridículos da década de 1950 provam que o Brasil sempre teve criatividade de sobra na indústria automobilística. O problema é que nem sempre essa criatividade vinha acompanhada de conhecimento técnico, recursos financeiros ou bom senso estético. Mas pelo menos deixaram histórias engraçadas, algumas fotos que hoje servem para nos lembrarmos de como éramos corajosos e meio malucos ao mesmo tempo. Cada um desses projetos representava o sonho genuíno de criar algo novo, de colocar o Brasil no mapa da indústria automobilística mundial. E mesmo que os resultados tenham sido questionáveis do ponto de vista prático, eles mostraram que o brasileiro nunca teve medo de tentar, de ousar, de inventar soluções criativas para problemas complexos, mesmo que essas soluções às vezes fossem mais engraçadas que funcionais. A década de 1950 foi realmente uma época única, quando tudo parecia possível e qualquer sonho podia virar realidade, mesmo os mais malucos. Esses carros ridículos são testemunhas de uma época em que a indústria nacional estava nascendo, tentando se encontrar, experimentando formas de conceitos, errando muito, mas tentando sempre. E mesmo que a maioria desses projetos não tenha dado certo, eles pavimentaram o caminho para os sucessos que viriam depois, provando que às vezes é preciso fazer muita coisa errada antes de acertar algumas. E se você chegou até aqui é porque realmente curtiu conhecer esses clássicos da bizarrice automobilística brasileira. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre essas pérolas raras da nossa história automotiva. Se puder contribuir para ajudar a gente a pesquisar e trazer ainda mais histórias malucas como essas. Nosso PIX é 21 98547 3700. Qualquer valor faz diferença e ajuda a manter essa máquina de curiosidades funcionando a todo vapor, porque garimpar essas histórias esquecidas dá trabalho e custa uma grana. Mas com sua força conseguimos trazer ainda mais revelações engraçadas sobre os carros que fizeram parte da história do Brasil. Seu carro está roubando R$ 600 por ano e você nem percebe. Pneus 3 libras abaixo do ideal, igual a 15% mais combustível. Este manômetro paga ele mesmo em 15 dias. Enquanto você chuta a calibragem, seu dinheiro está evaporando. Link na descrição. Canse de enriquecer posto de gasolina? Você sabia que 7 em cada 10 diagnósticos de oficina são superfaturados? Pare de ser refém de mecânicos. Este scanner é seu advogado particular.
Em 10 segundos, ele revela todos os segredos do seu carro. Enquanto você paga R$ 300 só para olharem, quem tem este aparelho já sabe a verdade. Link na descrição. Pare de ser trouxa.